Um hematoma roxo e pulsante no rosto de uma garçonete comum, e um milionário que, em um único olhar, decide virar o mundo de cabeça para baixo. O que acontece quando o silêncio de uma dor escondida encontra alguém disposto a quebrá-lo? Prepare-se para uma história que vai te prender do início ao fim, onde cada gesto pode ser o começo de uma salvação ou de algo ainda mais profundo. Era para ser apenas mais uma tarde banal, uma pausa rápida para o café em meio à correria diária, uma xícara fumegante naquele cantinho que exalava o aroma doce de canela misturado à nostalgia e a um silêncio denso, daqueles que escondem segredos profundos. Mas Jorge olhou, e no exato instante em que seus olhos cruzaram os dela, algo dentro dele estremeceu, como uma rachadura invisível se abrindo no peito. Nem todo mundo consegue ignorar o sofrimento alheio, especialmente quando ele se impõe com tanta brutalidade, marcado na pele de alguém como uma cicatriz fresca. Antes de mergulharmos mais fundo nessa trama, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Quantas vezes passamos por dores que não nos pertencem, fingindo cegueira? Será o medo de nos envolvermos, ou simplesmente porque ninguém nos ensinou a ver além da superfície? Jorge viu, e bastou um segundo para que tudo mudasse irrevogavelmente. No jeito como ela segurava a xícara com as duas mãos trêmulas, nos dedos que tremiam levemente, no suspiro abafado entre um passo e outro, havia um grito mudo, não de palavras, mas de uma ausência que ecoava alto. E ele não pôde mais ignorar, não por ser milionário, mas porque já havia estado no abismo da dor invisível, onde ela é insuportável para quem carrega e imperceptível para os distraídos. Ele estava sozinho em sua mesa habitual, um canto reservado de onde via o mundo passar sem ser notado. Foi ali que avistou Isabela pela primeira vez. Ela vestia uma blusa branca simples, ajustada na medida exata, e um avental azul claro amarrado com precisão na cintura. O coque desalinhado deixava cachos soltos dançando ao redor do rosto, como se o tempo para se arrumar tivesse sido roubado pela vida. Andava de cabeça baixa, como quem desejava se fundir às sombras, mas não podia. E então Jorge viu o hematoma, uma mancha escura e recente, tingindo a lateral direita do rosto dela, da maçã do rosto até a base do olho. Era impossível não notar. Mas ninguém parecia ver. Só ele. E o olhar dela não pedia socorro, nem transbordava tristeza, era um silêncio profundo, quase abissal, de quem já gritara por dentro tantas vezes que agora só restava suportar. Ela não disse uma palavra ao colocar a xícara de café na mesa dele, mas suas mãos tremiam sutilmente. E aquilo foi o suficiente para congelá-lo no lugar. Jorge ficou imóvel. Não sabia quem ela era, mas sentiu com cada fibra do corpo que precisava descobrir. Porque, às vezes, um único olhar basta para que o silêncio de um estranho ecoe mais alto que 1000 gritos. Mesmo após deixar a cafeteria, a cena o perseguia como um fantasma. Caminhou pelas calçadas de Curitiba com as mãos enfiadas nos bolsos do paletó, os olhos fixos no chão de pedras irregulares, como se o mundo inteiro tivesse se inclinado sem que ele pudesse endireitá-lo. Por dentro, algo se quebrava. Não foi o hematoma que o assombrou, foi a ausência de vida nos olhos dela, como se a alma tivesse partido há tempos, deixando apenas o corpo a sobreviver por inércia. Jorge entrou no carro preto que o esperava na esquina, como sempre, mas não ordenou que partissem. Ficou no banco traseiro por minutos intermináveis, girando o chaveiro entre os dedos, encarando a vitrine do café lá fora. Viu pessoas entrando e saindo, casais risonhos, estudantes apressados, gente comum. Nenhum deles notou Isabela. Ela circulava entre as mesas como uma sombra precisa, invisível. Ninguém perguntava. Ninguém via. Você viu o rosto dela, murmurou Jorge, ainda fitando a janela, sem virar a cabeça. De quem, senhor? Respondeu o motorista, confuso. Da garçonete. Aquela com um hematoma no rosto. Não, acho que não reparei, disse o motorista hesitante. Ela nos serviu. Jorge não respondeu, apenas fechou os olhos por um instante, o maxilar tenso. A imagem estava gravada em sua mente com uma nitidez cruel. E, embora ainda não soubesse, naquela tarde ele tomaria uma decisão que alteraria o curso de 2 vidas para sempre. O que mais doía era o silêncio alheio, a indiferença crua. Para Jorge, que crescerá em um mundo onde olhares se evitavam,
Isso não era novidade, era a norma. Mas naquele dia, ele não conseguiu simplesmente retornar ao escritório ou ao seu apartamento vazio na cobertura envidraçada com vista para a cidade. Em vez disso, abriu a porta do carro e voltou. Algo dentro dele não permitia ignorar, fazê-lo tornaria o tipo de homem que sempre desprezara. Dentro da cafeteria, tudo parecia igual, a luz amarelada e acolhedora, os sussurros entre mesas, o tilintar suave da porcelana contra a madeira envernizada. Mas Isabela não estava lá. Jorge se aproximou do balcão. Com licença, disse baixinho ao rapaz atrás da máquina de café. A moça que me atendeu mais cedo, cabelo cacheado escuro, coque bagunçado, avental azul. Eu poderia falar com ela. O atendente se atrapalhou, ergueu as sobrancelhas. A Isabela. Ela foi embora mais cedo, disse que não estava se sentindo bem. Isso acontece com frequência. De vez em quando, sim. Mas, senhor, ela não costuma conversar com os clientes. Jorge apenas assentiu. Não queria forçá-la, muito menos assustá-la, mas sua mente se recusava a soltá-la. Ao voltar para o carro, carregava um peso que não era seu, mas que agora se cravava em seu peito, a impotência diante da dor alheia. Naquela noite, sentou-se diante do computador, abriu o notebook prateado e enviou uma mensagem a um velho conhecido do setor de segurança privada. Não desejava invadir a vida dela, mas precisava compreender o que enfrentava. Aquele hematoma não parecia acidente, era uma história inteira, uma que ela não tinha forças para narrar. No dia seguinte, Jorge chegou ao café mais cedo que o habitual. Sentou-se no mesmo canto, costas para a parede, olhar para a entrada. O lugar ainda estava meio vazio. As primeiras conversas discretas preenchiam o ar, e minutos depois ela surgiu do fundo do salão. Isabela usava o mesmo avental, a mesma blusa branca, mas algo mudará. O hematoma estava oculto sob uma camada fina de maquiagem, uma tentativa vã, a coloração arroxeada ainda transparecia. Movia-se com lentidão, como se a dor não fosse só na pele. Quando se aproximou da mesa dele, hesitou. Por um breve instante, seus olhos se fixaram nos dele, uma mistura de receio, defesa e curiosidade. Café preto, como ontem? Perguntou num fio de voz, sem encará-lo diretamente. Sim, e talvez alguns minutos de conversa, se puder, respondeu Jorge com gentileza. Ela congelou por um segundo, depois se afastou em silêncio. Jorge soltou um suspiro. Não tinha direito a pedir nada, mas queria oferecer algo raro, presença. Pouco depois, Isabela voltou com a xícara, colocou-a com cuidado na mesa. Aqui está. Mais alguma coisa, murmurou, olhos na porcelana fumegante. Por enquanto, é só, disse Jorge com um meio sorriso. Obrigado. Ela se afastou, mas antes de sumir atrás do balcão, virou-se. Por um instante, seu rosto reapareceu, um aceno quase imperceptível, mas para ele, foi o suficiente. Naquela mesma noite, Jorge recebeu a resposta do contato. Isabela de Souza, 28 anos, mora em um pequeno estúdio alugado no Pilarzinho. Responsável legal pelo irmão mais novo, Samuel, 17 anos, com deficiência intelectual. Nenhum boletim oficial de violência doméstica, mas vizinhos relatam brigas frequentes e a presença de um ex-companheiro agressivo que surge sem aviso, gritando do lado de fora. Jorge encarou a tela, os dedos cerrando em punhos, o sangue fervendo. Odiava aquela sensação de impotência, e mais ainda, odiava reconhecer o padrão. Porque, no silêncio luxuoso de seu passado, atrás de paredes insonorizadas, também houveram vozes que gritavam e ninguém ouvia. No dia seguinte, ele voltou, sentou-se no mesmo lugar. Esperou. Isabela parecia ainda mais exausta. O corretivo mal disfarçava as marcas. Seus gestos eram lentos, automáticos, como se o corpo operasse no piloto automático enquanto a alma apenas suportava. Dessa vez, trouxe o café sem uma palavra, mas Jorge deixou algo na mesa antes que ela se afastasse, um pequeno cartão preto, com uma mensagem escrita à mão no verso. Se algum dia precisar de ajuda, me ligue. Ela não olhou para ele, mas pegou o cartão e não o descartou. Ao sair,
Jorge sabia que fizera o possível sem invadir, sem pressionar. Mas no fundo, algo lhe dizia que aquilo não acabaria ali, porque quando alguém é finalmente notado, algo desperta dentro, mesmo que por anos tenha sido apenas sombra. E o que Jorge ainda não sabia era que aquele gesto simples, aquele cartão silencioso, em breve salvaria uma vida. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens sobre Curitiba com timidez, prometendo um dia mais leve. Isabela se levantou às 6, como sempre. Saiu devagar de debaixo do cobertor fino, tentando não acordar Samuel. O garoto dormia profundamente, mas a expressão tensa persistia mesmo nos sonhos. Na luz fria da manhã, o quarto parecia ainda mais austero, uma lâmpada pendurada, uma estante com livros da escola especial, uma cadeira quebrada e um velho bule elétrico que só funcionava após algumas pancadas. Isabela lavou o rosto com água gelada. Evitava o espelho, mas os olhos sempre voltavam. Os hematomas mudaram de cor, agora azul esverdeados, mais fundos. Mesmo com base e pó, ainda visíveis. Os dedos doíam. A pele ao redor do olho repuxava. Pensamentos demais, força de menos. Mais um dia, mais mesas, mais xícaras, mais sorrisos forçados. O avental limpo pendia do cabide, o único. Passará-o na noite anterior, após Samuel dormir. Vestiu-se, amarrou o nó com precisão e olhou o celular. 12 mensagens, todas de Pierre, o mesmo que 3 dias antes a empurrara contra a porta e lhe dera um tapa com a mão aberta. Agora dizia que sentia saudades, que precisavam conversar, que não deixaria o irmão dela num abrigo como um cachorro. Ela não respondeu. Bloqueara o número, mas sabia que isso não o deteria. Desde cedo, o café lotava, universitários, aposentados, funcionários públicos em busca de calor e uma bebida forte para enfrentar o dia. Isabela deslizava entre as mesas como parte da mobília, falando só o necessário. Aprenderá com os anos a arte de estar presente sem ser notada, de existir sem ocupar espaço, de desaparecer aos olhos de quem não queria ver. Jorge chegou pouco após as 9. Vestia o paletó azul marinho sob medida, camisa impecável, cabelos penteados com leve brilho, mas seu olhar perderá a frieza habitual. Sentou-se no canto de costume, sem laptop, sem celular, apenas esperou e observou. Ela ouviu. Mesmo sem olhar diretamente, notou. Seus olhos vacilaram, mas não se aproximou. Atendeu outros, limpou mesas, fingiu que aquele olhar não a tocava. Tentou se convencer de que o cartão, dobrado no bloco de anotações, nada significava, que ele não voltará por ela. Mas algo rachava dentro. Quando finalmente se aproximou, fez com precisão protetora. Café preto? Perguntou, fitando o bloco. Nunca ele. Sim, obrigado, respondeu Jorge com um aceno calmo. Ela voltou com a xícara, hesitou ao colocá-la. Então sussurrou quase inaudível, o senhor não devia ter voltado. Jorge ergueu levemente as sobrancelhas. Por quê? Pela primeira vez, ela o encarou. Nos olhos, não raiva, mas medo, e um aviso. Porque eu não sou alguém que se ajuda sem um motivo. Isso surpreendeu. Ficou em silêncio. Via nela tantas mulheres de sua infância, empregadas de seu pai, que falavam pouco porque a vida as ensinara a calar. Mas Isabela era única, alguém que, apesar das cicatrizes, não se desfizera por completo. No fim do expediente, Isabela voltou para casa com os pés latejando. Samuel estava no chão, brincando com blocos velhos. Sorriu ao vê-la. Ela tirou da sacola um pão com queijo, cortesia do cozinheiro. Como foi o dia? Perguntou ele baixinho. Tudo bem, meu irmão, como sempre. Não contou sobre Jorge. Não queria esperanças falsas. A vida deles não permitia ilusões. Samuel precisava de estabilidade, mesmo que à sombra do mundo. No terceiro dia, Jorge estava lá novamente. Trazia um jornal dobrado, mas mal o folheava. Observava. Sabia que palavras não bastavam. Mulheres como Isabela precisavam de tempo e constância. Quando ela se aproximou, ele disse uma frase só. Foi ele quem fez isso de novo. Ela abriu a boca,
mas nada saiu. Pareceu prestes a gritar, mas engoliu, como quem aprenderá a calar instintos. Respondeu fria como aço: isso não é da sua conta. Jorge assentiu, não insistiu. Naquela noite, Isabela ficou acordada horas, ouvindo passos no corredor, sapatos no piso antigo, depois silêncio. Seria o vizinho ou Pierre. Escuro total. Segurava o celular, polegar sobre o número do cartão. Não ligou, mas não jogou fora. Escondeu mais fundo no bloco, como se quisesse protegê-lo. O dia seguinte parecia igual, mas algo mudava neles, no espaço invisível entre. Sutil como uma cortina balançando ao vento, mas o começo de esperança. À tarde, a chuva veio sem aviso, batendo em telhados antigos, descendo janelas de bondes, acumulando nas calçadas. Isabela saiu da cafeteria após as 7, tirou o avental, dobrou com cuidado, guardou na sacola de pano. Usava-o como escudo, fora dali, sentia-se exposta. Ruas úmidas, quase desertas. Sentia alguém atrás. Não olhou. Acostumara-se à sensação, medo ou parte dela. Subiu escadas do prédio antigo, digitou o código, subiu ao terceiro andar em silêncio. Cheiro de mofo na escadaria. Lâmpada piscando. Abriu a porta devagar, como se o som acordasse mais que o irmão. Dentro, silêncio. Samuel encolhido no colchão, olhos no celular, jogando um jogo antigo de lógica. Cheguei, sussurrou. Tudo bem. Ele assentiu sem desviar. Isabela foi à cozinha, encheu a chaleira, ferveu água, dividiu um saquinho de chá em 2 copos, assim rendia. Despejou sopa instantânea numa tigela, micro-ondas. Sonhava cozinhar de verdade, arroz com feijão, molho de tomate cheirando a lar, algo acolhedor. Mas sua vida não permitia luxos. Ele ligou, perguntou sem virar. Não, respondeu Samuel após segundos. Mas esteve aqui, vi pela janela. Ficou parado lá embaixo. Coração de Isabela apertou, engoliu seco. Sozinho. Sim, não disse nada, só ficou. Depois foi embora. Mais tarde, com Samuel dormindo, Isabela sentou à beira da cama, pegou o bloquinho, retirou o cartão, olhou longos minutos, dedo sobre o nome, Jorge Menezes. Sobrenome forte, sério. Diferente de homens que ajudavam o levando mais. No olhar dele, não via cobrança, via pergunta, atenção genuína. Celular ao lado. Deslizou até o contato J. Não ligou, mas sabia que um dia teria. Na mesma hora, Jorge observava luzes da cidade da cobertura, janelas panorâmicas. Diante dele, contratos milionários, mas nada importava. Imagem fixa, quarto apertado, colchão no chão, menino na janela temendo o padrasto. Conhecia aquilo. Seu pai usava gravata, doava caridade, saía em revistas, mas em casa, gritos, portas batendo, vidros quebrados quando a mãe não sorria como exigido. Jorge aprenderá a aprender respiração ao ouvir chaves. Pegou o telefone, ligou para Marcos, amigo dono de agência de investigações. Preciso saber mais sobre ele, o ex dela. Entender o que enfrentamos, se voltará. Dias depois, Marcos trouxe pasta parda, relatórios, registros policiais, prints de câmeras, comentários de vizinhos. Pierre Andrade, anotações por agressão, histórico com ex, processos arquivados por falta de provas. Mudava números, sem endereço fixo, trabalhos temporários em segurança. Jorge examinou foto, Pierre em frente ao prédio dela, mãos nos bolsos, olhar tenso. Tipo que se nutria de medo causado. Enquanto isso, na cafeteria, Isabela andava nervosa. Mãos tremiam, esquecia pedidos. Gerente aproximou-se gentil, mas firme. Você parece distraída. Tudo bem. Sim, só não dormi bem, mentiu. Não podia dizer verdade, medo de demissão. Sem emprego, sem remédios para Samuel, sem aluguel, sem proteção do silêncio. Naquela noite, ao voltar, encontrou porta entreaberta. Coração disparou, chaves como arma, entrou devagar, vasculhou,
ninguém. Mas na mesa, papel com caligrafia dele, fala comigo ou eu vou até você e aí você não vai ter escolha. Não hesitou, pegou o celular, digitou o J. Atendeu no primeiro toque. Isabela, disse Jorge atento. Ele entrou no apartamento, sussurrou trêmula. Deixou o bilhete. Não sei o que fazer. Eu sei, respondeu sem hesitar. Vou até aí agora. Não posso abandonar tudo. Não precisa. Só me deixa levá-los para um lugar seguro. É só isso. Silêncio estendeu-se tenso. Por fim, tá bem, mas só por uma noite. Quando Jorge estacionou, encontrou-a na calçada, mala em uma mão, Samuel junto com a outra. Não chorava, mas o rosto dizia tudo. No olhar dele, não pena, firmeza. Porque dores se escondem atrás de portas, e às vezes basta alguém com coragem para abri-las, não para julgar, mas para oferecer nova chave. O apartamento de Jorge era de outro mundo, teto alto, janelas largas com vista para a cidade, luz morna no piso de madeira clara. Apesar do luxo, não era frio, cheiro de chá fresco, sabão de lavanda, paz rara após tempestade. Isabela ficou tensa, como se um passo quebrasse tudo. Parada na sala, Samuel colado. Jorge a poucos metros, respeitoso. Quarto de hóspedes pronto, disse calmo. Outro se preferirem separados. Banheiro à esquerda. Cozinha aberta. Peguem o que quiserem. Não precisam contar nada. Não agora. Isabela sentiu, ombros travados, esperando o golpe. Samuel sorriu para a estante de livros, onde quadrinhos coloridos se escondiam entre obras sérias. Primeira noite, olhos abertos. Colchão fofo, lençol cheirando a hotel caro, mas Isabela não desligava. Cada rangido, estalo suspeito. Às 2 horas, levantou, trancou porta por dentro. Jorge não dissera nada, mas ela precisava da barreira. Pela manhã, acordou com risada fraca, rouca, esquecida. Era Samuel no tapete da sala, livro no colo. Jorge de joelhos ao lado, caneca de café, lendo. Não forçava a bondade, só estava presente. Isabela parou na porta, observou. Cena demais para ela. Medo de acreditar durasse. Podemos ficar mais uma noite, sussurrou depois. Fiquem o tempo que precisarem, respondeu. Se quiserem ir, não impeço. Dias passaram, rotina nova formou-se. Isabela ia trabalhar, não contava onde estavam. Não queria perder emprego. Todo fim de tarde, dúvida, o que ele quer? Sempre disseram homens não dão nada grátis, mas Jorge não pedia. Trabalhava em escritório, deixava a casa livre. Não perguntas, fotos, promessas. Só uma vez, ao voltar encharcada, estendeu toalha, tenho sabão para lavar. Te mostro a máquina. Tão normal, banal. E talvez por isso, ela sentiu gratidão misturada a medo, medo de baixar guarda. No quinto dia, entregou o cartão com nome, telefone, endereço. De uma fundação. Ajudam mulheres em situações difíceis. Coordenadora é amiga. Não precisa fazer nada, mas se quiser conversar com quem entende. Parou ao ver o olhar dela. Desculpa, talvez presumi demais. Você não sabe, respondeu calma. Mas não quer dizer que não esteja enxergando. Naquela noite, Isabela não dormiu. Sentou na cozinha com um chá quente. Pensava no que suportara, luta silenciosa, não pedir, não esperar. Agora alguém a via não como vítima, mas como digna de porta aberta. Ouviu passos. Jorge surgiu por água. Viu-a, parou. Não dorme. Também não. Sentaram frente a frente, duas canecas, vidas marcadas por silêncio. Pela primeira vez, espaço para não doer. Não estou acostumada com quietude que não machuca, confessou. Nem eu, respondeu. Mas talvez possamos aprender. No dia seguinte, Isabela não trabalhou. Ligou, preciso de tempo para mim. Gerente aliviado, não questionou.
À tarde, Jorge sugeriu caminhada. Foram os três à beira do rio. Silêncio. Nada de declarações. Crianças na areia, turistas fotografando. Isabela viu Samuel rir de verdade. Ele gosta de você, disse do nada. E você? Perguntou Jorge sereno. Não respondeu, mas não desviou o olhar. Isso foi um vidro quebrado, murmurou Samuel sem entender. No chão da sala, junto à porta de vidro da varanda, estilhaço comprido rachando de canto a canto. Ao lado, pedra com fita adesiva, papel dobrado. Isabela congelou. Jorge pegou o bilhete, leu firme. Você não vai se esconder atrás das paredes de outro. Polícia chegou rápido. Jorge calmo, preciso, relatou, entregou pedra, bilhete, mostrou câmera instalada. Isabela no sofá, imóvel. Samuel acordou com vozes, viu vidraça, sentou ao lado dela, mão firme. Policial tentou perguntas, Jorge interveio, não é a primeira ameaça. Sabemos quem, Pierre Andrade. A gente anotou sério, explicou, não o suficiente para mandado. Precisava mais registros, provas, declaração. Isabela mal respirava, nó antigo no pescoço. Mais tarde, casa silenciosa, polícia fora, Jorge trouxe chá, sentou frente. Não insistiu. Esperou. Eu achava que se não reagisse, ele pararia, que se sumisse ele cansaria, disse voz embargada. Homens como ele não cansam, respondeu doce e firme. Vivem do medo. Não queria te causar problemas. Jorge inclinou, tranquila, sem pressa. Não tem do que se envergonhar. Ele ultrapassou limites. Tenho recursos para proteger, quero fazer. Manhã seguinte, trocou o vidro, reforçou segurança, câmeras externas. Isabela silenciosa o dia todo, preparou café, lavou roupa, conversou com Samuel sobre escola, como terça qualquer. Olhos vazios, nevoados. À noite, Jorge chamou ao terraço. Brisa leve, céu limpo. Tenho algo, disse, pasta em mãos. Dentro, formulários Programa Nacional Proteção Vítimas Violência Doméstica, contatos advogados, psicólogas, acolhimentos. Passo a passo. Isabela folheava como idioma novo. Isso é real, sussurrou. Sim, mas só você decide. Noite inteira com pasta no colo, sofá da cozinha, chá intocado. Não sobre preencher, sobre permitir-se, acreditar vida diferente. Anos silêncio como sobrevivência. Agora, escolha. Quase amanhecer, foi ao quarto dele. Porta entreaberta, luz apagada. Ele acordado. Quero fazer isso, disse. Mas preciso alguém vá comigo. Jorge levantou, pegou jaqueta, assentiu, vamos juntos. Dias seguintes, preencheu formulários, denúncia registrada, polícia oficializou ameaças, documentos anexados. Medida protetiva emitida. Jorge acompanhou cada passo, apoio silencioso, firme, presente. Naquela noite, de volta, Isabela sorriu verdadeiro, sem dor. Achei fosse peso na sua vida. Nunca pense. Vocês são luz, não peso. Foi ela quem se aproximou, tocou mão dele. Naquele instante, palavras desnecessárias, rachadura para a luz entrar. 2 dias após denúncia, vida ganhou contornos novos. Isabela ainda despertava assustada, sensação vigiada, mas mudará, certeza não sozinha, semente brotando escombros. Samuel frequentava escola especializada, graças Fundação Contato Jorge. Manhãs, preparava lanche, acompanhava ônibus. Gesto simples, novo significado. Jorge rotina, manhãs chá para ela, café para ele, trabalho escritório. Agora, olhar ao passar porta, caloroso, cuidadoso. Algo sem nome existia. Tarde, voltou cedo cafeteria, encontrou Jorge terraço. Tablet, envelope ao lado. Para você, se quiser. Dentro, vaga recepcionista Fundação. Meio período, flexível, apoio Samuel. Convite encontro equipe, ouvinte. Olhou desconfiada. Por quê?
Jorge levantou, tablet de lado, foi à grade. Dia lá atrás alguém me tirou fundo sem esperar troca. Só estendeu mão. Quero mesmo. Noite com carta-mãos, relendo, buscando intenções. Encontrou porta entreaberta, esperando escolha. Dia seguinte, foi. Sala clara, paredes vidro, cadeiras simples. Mulheres não heroínas, reais, olheiras, mãos entrelaçadas, rostos marcados, histórias ignoradas. Isabela canto, não falou, ouviu. Silêncio não fraqueza, sobrevivência. Fim reunião, coordenadora baixa, coque grisalho, olhos firmes, aproximou, Isabela, né? Jorge disse você forte. Pessoas fortes nem sempre percebem. Talvez queira ficar conosco. Não respondeu ora, mas não foi embora. Dias seguintes, mundo mudou o ritmo, concedendo espaço respirar. Cafeteria reduziu turnos, integrou fundação, recepção, cadastros. Ninguém forçava a falar, olhava a pena, respeito. Jorge observava, olhos não só calma, admiração, ternura, algo profundo sem ousar nomear. Noite fria, chegou exausta, encontrou cozinhando. Risoto cogumelos, disse sem olhar. Nada demais. Achei merecia quente verdade. Sorriu, alcançando olhos, parece muito mais. Sentaram mesa, só dois, sem distrações. Samuel comeu rápido, foi desenhar. Silêncio leve, confortável. Ainda sinto medo, sincero. Às vezes acho tudo desaparece piscar. Jorge tranquilo, talvez, ou dessa vez você fica, medo vai. Madrugada, sono não veio. Caminhou o corredor, parou porta dele, não bateu, sentiu silêncio atrás madeira. Diferente, cheio presença, não ameaçador. Voltou ao quarto, viu mala primeira dia, fechada, pronta a fuga. Ajoelhou, abriu, não partir, desfazer dobras, ficar. Manhã seguinte, apartamento silencioso, leve, sereno pós-chuva. Isabela acordou risada suave sala. Samuel. Som precioso. Levantou sem pressa, sem tensão habitual. Espiou fresta, Samuel Jorge mesa, cereal. Jorge gesticulava humor, Samuel ria contido. Não interrompeu, observou, permitiu real. Depois, telefone Jorge tocou. Atendeu o objetivo. Isabela ouviu pedaços, sobre Pierre. Polícia deteve invadindo residência, embriagado, canivete, documentos dela roubados. Jorge desligou, imóvel segundos, caminhou, preso 48 horas. Permite oficializar medida protetiva. Cuido agora. Sentou o sofá, respirou fundo. Esperava alívio, veio vazio, anos carregando peso, soltar, braços livres, não sabia fazer. Noite, Samuel dormindo, sentaram mesa, luz baixa, sombras suaves. Tive medo, disse. Quando sumisse, me perdesse. Tudo fazia escapar dele, sobreviver. Agora espaço, não sei. Normal, empatia. Quando gira dor, ausência deserto. Viver reconstruir tijolo, espalhados terreno esquecido. E se não souber ser livre? Aprende aos poucos, tempo, falhas, escolha. Dia seguinte, fundação sozinha. Entrou postura firme, pertencendo, não vítima, capaz contribuir. Psicóloga contou tudo, infância mãe fragilizada, responsabilidade Samuel, amor virou prisão, mãos Pierre, gritos, perda fé ouvi-la. Mas alguém ouviu, terapeuta suave. Aqui falando, respirando, mais que muitos. Saiu, vento frio rosto, parou esquina, olhou cima, nuvens dissipam, azul pálido. Sem medo olhar adiante. Casa, Jorge preparando o jantar, aroma alecrim alho. Entrou, observou, não perguntou. Tirou o casaco, bolsa sofá, hoje ar pareceu leve. Sorriu, não respondeu, coisas sem dizer. Mais tarde, sofá, música baixa. Samuel dormia. Olhou Jorge, não salvador, protetor, homem.
Ali caminhar lado. Ainda não sei sinto, honesta. Mas quero descobrir, se quiser. Não imediato. Pegou mão, beijou o dorso delicadeza, tenho tempo. Vida inteira se for você. Noite não promessas, presença, silêncio verdadeiro, abriga, não fere. Dias passaram, sem grandioso, mudança rotina, xícara chá, bom dia sussurrado, risada Samuel, boa noite. Fim tarde, luz dourada cozinha, Jorge disse inesperado, sábado organizo jantar casa minha. Evento fechado, beneficente, projetos sociais. Queria você fosse. Ergueu sobrancelhas cautelosa, espera faça lá. Sorri amigos engravatados. Só vá você mesma. Se desconfortável, vamos embora. Encarou segundos, assentiu. Dia jantar, vestiu o único vestido guardado anos, presente vizinha, azul marinho simples, sem brilhos. Cabelos coque baixo, maquiagem leve realçar olhos. Saiu o quarto, Jorge parou falar, respirar instante. Não disse, olhar dizia. Pronta, murmurou. Nunca estive, respondeu. Mas podemos ir restaurante elegante sem exagero, velas mesas, jazz suave, garçons discretos. Jorge recebido simpatia, reverências formais, forçadas. Isabela próxima, não escondida. Atenta, silenciosa, sem medo postura. Momento, mulher meia-idade aproximou, sorriso plástico, olhar inquisidor. Jorge, imagino nova assistente. Isabela fitou, trabalho organização apoia, amiga dele. Mulher hesitou desconcertada, disfarçou. Ah, claro, prazer. Afastou, Jorge olhou orgulho e admiração, respondeu perfeitamente. Ninguém mais diz quem sou, murmurou. Noite tranquila. Volta a casa, tirou os sapatos, sentou cozinha copo água, hoje senti mundo me viu. Talvez porque mostrou, respondeu o lado. Olharam tempo. Sem pressa, pressão. Silêncio respirava. Preciso contar, voz baixa. Algo nunca disse ninguém. Acenou atento, presente. Tempo com Pierre, pensava culpa minha, se calma, doce, menos eu, talvez não cruel. Quando ameaçou Samuel, percebi não enganar. Mas medo quebrada, alguém como você não deveria escolher. Jorge não imediato, ninguém te escolhe. Você escolhe. Estar aqui, com quem? Se me escolher, que seja quer, não precisa. Dias depois, notificação judicial, medida protetiva aceita. 2 anos afastamento. Segurava a folha pesada. Não chorou, mãos tremiam. Jorge lado, silencioso acolhedor. Pela primeira vez, descansou braços dele, sem medo, controle. Primavera chegou cedo. Árvores rio floresceram. Caminhavam mãos dadas parque iluminado. Crianças brincavam, casais bancos. Mundo cartão postal. Mãe, murmurou Samuel. A gente tipo família agora. Parou, olhou ele, Jorge, talvez sejamos. Tornamos sem perceber. Semanas depois, aniversário dela, levou mesmo à cafeteria começo. Mesma mesa. Garçonete trouxe cafés pretos. Observou o ambiente, igual, mas mudado. Sempre achei pessoas não mudam, disse Jorge girando xícara. Errado. Às vezes olhar, mundo muda direção. Às vezes, completou Isabela, basta alguém para invisível. Jorge enfiou mão no bolso, caixinha. Abriu, anel simples prata, frase gravada dentro, eu te vi. Olhou olhos dele, entendeu sem dizer. Estendeu mão, sim. Porque agora enxergo. Mesma cafeteria, silêncio prisão antes, agora lá do homem não salvou, deu força a salvar si mesma. Não conto fadas, milagre, escolha delicada, inesperada, inteiramente dela. Porque nem sempre olhos veem importa. Às vezes preciso parar, observar verdade, perceber dores profundas escondem silêncios suaves. Define alguém não aparência, passado, escolhas quando ninguém olha.
Talvez só quando alguém coragem enxergar, acreditamos merecemos mais sobreviver. Se histórias como Isabela lembram silêncio ato coragem, gesto muda tudo, fique conosco. Muitas histórias invisíveis merecem ouvidas.